Seja bem-vindo a mais um podcast Keep Selling. Olha, aqui o nosso lema é continuar vendendo. E olha, toda semana, como prometido, a gente traz aqui pessoas ligadas às lojas de carro, a empresários, a empreendedores, a vendedores de carro que tem uma performance em alto nível. Aqui o nosso objetivo é ou fazer de você aí um vendedor, né? Ou fazer você ser um vendedor de carro fora da curva. Mas antes de eu anunciar aqui o nosso convidado, eu quero te pedir aí para você deixar o seu like aqui no canal, você fazer a sua inscrição, ativar o sininho que está do lado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, eu vou te avisar. Então, faça a sua inscrição. Se você gostar do nosso conteúdo, indica aí para os seus amigos lojistas, manda aí no grupo de WhatsApp. Isso vai fortalecer aqui o Keep Selling Podcast. E olha só, o nosso convidado de hoje é um cara que está fazendo a diferença no mercado mineiro vendendo carros. E esse cara é o Gleison. Gleison, seja bem-vindo aqui ao nosso Keep Selling Podcast. Muito obrigado pelo convite, Carlos. É uma honra estar aqui conversando com você, trocar umas ideias aqui. É isso. Tentar expor o que a gente tem conseguido fazer de legal aí no mercado aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana. Então, o Gleison, aqui no nosso podcast, o nosso objetivo aqui é fazer sentido para quem está nos assistindo, né? Aqui a gente quase que a gente entrega o ouro, quase, né? Lógico quase. Que a gente não chega a pressionar tanto, porque nem pode, né? nem pode. Mas eu acho que o que vocês entregam aqui, se o cara que está nos assistindo, se ele aplicar aí 50% no negócio dele, eu acho que começa a fazer sentido. E olha, o Gleison, ele é um cara de destaque no mercado, né? E vocês vão conhecer o Gleison. Eu já adianto para vocês. Esta semana ele comemorou aí 800 carros vendidos aí durante o ano de 2022. Isso não é para qualquer um. Para o cara atingir 800 carros no ano, ele tem que ter pessoas e processos. E ele vai dar umas dicas aqui para vocês, como fazer para você também performar. Aliás, né, o mercado mineiro, ele é um mercado que existe grandes empresários, né, grandes vendedores de carro. E é esse o nosso objetivo de trazê-los aqui na nossa sala de podcast e bater esse papo. Ô Gleison, primeiro, parabéns pela marca, né? 800 carros não é para qualquer um, né? Muito obrigado, muito obrigado. É um número que eu considero expressivo, né? Porque não somos uma concessionária, nós não somos uma grande locadora, né? Que tem um estoque tão amplo. É um trabalho árduo de manter uma performance de média alta com regularidade durante muito tempo, né? Porque isso é um motivo de muito orgulho para nós da AG, com a equipe que foi construída e orientada a entregar esse resultado aí que para todos foram muito proveitoso, né? Foi muito legal. Ô Gleison, começa contando pra gente um pouquinho da sua história, né? Eu sei a história do Gleison, mas eu gostaria que ele contasse para vocês. Você pode até olhar para essa câmera ali e contar para quem tá te assistindo. Talvez o cara conhece a AG, mas ele não conhece o empresário, o empreendedor, né? O Gleison. Conta aí, de onde você veio? Você é natural de Belo Horizonte mesmo? Qual que é a sua formação? Conta tudo pra gente aí. Vamos lá. Eu sou criado em Belo Horizonte, mas eu sou de Pompéu, uma cidade a 180 quilômetros daqui. Minha família é toda de lá, mas a minha história foi aqui em Belo Horizonte. Acabou que eu me formei em economia, mas tem 4 anos apenas que eu estou no segmento automotivo. Olha só. Boa parte da minha história eu fiquei no segmento do agronegócio, aonde que eu trabalhei durante 20 anos numa empresa que chama Prodap, onde que foi meu berço de educação corporativa, foi todo lá. Olha só. E aonde que eu trago muito da minha bagagem vem dessa empresa que eu tive a honra de trabalhar durante muito tempo. Em 2018 foi que eu cheguei no mercado automotivo. Olha só, 4 anos apenas. 4 anos. Tenho no meio de campo aí dessa jornada longa, né, no mundo do agronegócio, eu comprava e vendia os carros de forma particular. Sim.
era um hobby financeiro, né? Certo. Então acabou que ao longo do tempo eu comprava, vendia em feira, para particular, para amigo, às vezes até na própria empresa, e fui criando gosto com isso e vi que era um segmento que é rentável, Sim. né? Bem gerido, poderia ser um divisor de águas na minha carreira e na minha vida particular, e foi quando eu optei, lendo o livro do Flávio Augusto, Olha Ponto só. de Inflexão, um livro que muito vale bom. a pena fazer a leitura dele, Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, e junto com a minha incerteza de longevidade onde que eu estava, com a possibilidade de ganhos maiores fora, e numa leitura que eu fiz de momento, eu optei por entrar no mundo corporativo de vez e tem dado certo. E olha só, você falou de um cara aí que ele é exponencial, né? Flávio Augusto. Eu gosto muito dele. É um ícone para os brasileiros, né? Um dia desse ele estava em BH. Teve em BH, eu tive o prazer de participar de uma palestra dele. Ele é um dos mais conceituados hoje a nível mundial. Né? Não podemos nem falar a nível do Brasil, não, a nível mundial. E ele também tem um podcast incrível. Né, que é O Conselho. O Conselho. Eu assisti todos os episódios. Todos os episódios. Pois é, ali você... Alto nível, podcast. Alto nível, ele pega ali empresários de inclusive sucesso. Aconselho. Eu aconselho assistir O Conselho. É isso aí. O podcast do Flávio Augusto, com a turma de altíssimo nível. Sim, e é um cara que ele tem esse compromisso de estar passando conhecimento. Sim. Ele mesmo fala, né, que quando você tem conhecimento e você guarda para você, totalmente não faz sentido, né? Você aprendeu, passa isso para frente, que parece que quanto mais você ensina, mais você aprende. E mais você parece que evolui. Exatamente. Eu acho que isso que é interessante, né? Quando você compartilha um pouco da sua expertise, do seu know-how, você está reforçando o que você acredita que seja o certo e leva a pessoa para quem está ao seu redor para outro nível, né? O Flávio Augusto, acho que eu vou até fazer uma propaganda para ele aqui. Ele merece. Ele, junto com ele e juntamente com, como é que chama o menino? Caio, esqueci o nome dele. Eles montaram um curso de vendas. Sim. Que chama Caio Carneiro. Chama Vende-se. Isso. Com C ali no final. Eu tive o privilégio de assistir algumas aulas do curso. Lançou agora, em 2022. Olha, né? Eu vou falar com você. Gleice, muito bom. É pancada. É muito bom. É um negócio de altíssimo nível. E olha que ele pegou Flávio Augusto, mas Caio Carneiro. O Caio Carneiro, aquele menino é vendedor. Aquele livro foi best-seller, né? Seja Foda. Seja Foda. Ele tem o DNA vendedor ali na veia. Ele fala que ele é um vendedor que deu certo. Né? Exato. Então, cara, esses caras, eles fazem muita diferença no mercado. Não é à toa que são multimilionários hoje, né? Então, eles não fazem mais por dinheiro. Eles já estão numa esfera... Já estão no nível... Flávio Augusto, então... Flávio Augusto... E hoje, se esses caras fossem fazer por dinheiro, uma mentoria desse cara, quanto não seria? Nossa... Né, hoje? Não, e eles entregam muita coisa de graça. Conteúdo de alto nível, de graça, e que às vezes a gente não assiste por desconhecimento ou por não dedicar tempo. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo acontece direto. Eu começo a assistir um cara, podcast, vejo coisas no Instagram, vejo coisas no YouTube, e vou assistindo, vou vendo, vou lendo. Chega no momento que eu preciso comprar alguma coisa desses caras que parece que eu estou em falta com eles. É o gatilho da reciprocidade. Exatamente. É o gatilho da reciprocidade. Você falou tudo aí. E aí, acontece comigo direto. Às vezes eu compro o curso do cara e falo, deixa eu ver o que ele tem aqui. Aí eu vou lá e compro. Porque é tipo assim, falou, opa, agora eu estou com a consciência tranquila. Porque ele entrega tanto conteúdo de graça, porque quando você consegue retribuir comprando alguma coisa, faz, poxa, eu acho que eu devo isso, né, a tal pessoa. E no caso deles, eles entregam muito conteúdo grátis, que quando a gente tem oportunidade, eu já tive algumas palestras com o Flávio Augusto, outra vez com o Caio Carneiro também, nesses eventos que tem em São Paulo, de inteligência financeira, ou do mundo corporativo mesmo. São pessoas que entregam muita coisa bacana,
e que pode realmente ser um divisor de águas na vida pessoal e profissional nossa. Hoje, o Gleison, esse motivo, né, o motivo maior da gente criar esse podcast é para a gente começar a tentar chamar a atenção dos caras que são o avesso da informação, da tecnologia, porque hoje a informação ela tá aí para todo mundo, na palma da mão. Hoje o cara fala, mas onde é que passa isso? É na televisão? É não sei onde? Não, isso está na palma, no smartphone. Você entra no YouTube, você entra no Instagram do cara, que você vê tudo. Hoje as pessoas costumam falar que a gente está entrando num cenário também da obesidade de informação. Sim. A gente tem que ter o cuidado de transformar a informação ou em dado ou em conhecimento para a prática do que você estiver fazendo. Praticar, exatamente. Porque se você ficar lendo o livro o dia inteiro e não colocar nada em prática, você também só está perdendo o seu tempo. É isso. Que é algo extremamente precioso da nossa vida, que pode, é o tempo. Pode até adquirir conhecimento, mas se não você praticar, não adianta. E assim, hoje, eu faço muito isso aí. Às vezes eu leio um livro, e aí, quando eu termino de ler aquele livro, eu comento esse livro com o máximo de pessoas possível, com o objetivo de incentivar o cara a ler. E falando nisso, nós temos até um presente para você, que nós temos um livro aqui, que eu vou te dar aqui no final aqui do nosso podcast, que é um livro, expectativa. É um livro sensacional. E olha, no final aqui eu vou mostrar para vocês o livro e eu vou recomendar para você também, você que está nos assistindo, que leia esse livro. Esse livro, ele pode mudar a sua vida como ele mudou a minha. E hoje é uma forma barata de adquirir muito conhecimento. Sim. A leitura de livros. É verdade, né? verdade. Nós, brasileiros, de forma geral, a gente não tem essa cultura. Nós estamos justamente entrando numa época do ano que normalmente a gente fala assim, eu vou ler um livro por mês. Sim. Aí chega 2023, procrastina, aí você vai procrastinando, não entrega. Aí chega no segundo semestre e fala assim, não, pelo menos um livro, né? Porque o dia a dia, a correria nossa nos leva às vezes a burlar o que a gente quer fazer. Então tem que ter essa disciplina e o foco na busca de conhecimento e na inovação, né? E hoje, Gleison, isso aconteceu comigo, porque ninguém nasce com o hábito de ler nada, não. A gente começa a interessar em ler livros e tudo, porque você chega num nível que você fala, eu quero algo mais, né? E aí, a gente sabe que esse algo mais, eles estão em alguns livros de autores renomados, caras que faz sentido. E aí, você tem que ler aquilo que você curte, aquilo que você gosta. E eu costumo dizer que quando eu saí do Jornal Balcão em 2013, eu saí para estudar o marketing digital. E, tipo assim, eu saí meio que sem rumo. Eu pedi demissão, tinha um salário muito bom na época, eu falei assim, agora eu vou estudar o marketing digital. E quando eu comecei a buscar, eu falei, mas aonde que eu vou estudar o marketing digital? Onde é que é a escola que eu vou matricular e vou lá todos os dias? Não tinha. Não tinha. Você fazer uma jornada sozinho, né? E busca no YouTube, busca no Google e busca no Facebook. Isso foi em qual ano? 2013. Nós estamos em 22. 22. Então nós estamos com 9 anos aí. 9 anos. O que você aprendeu há 9 anos atrás está 100% obsoleto, provavelmente hoje. Que a gente precisa de estar sempre reciclando, evoluindo, acompanhando o que está acontecendo. É onde que o mercado às vezes estaciona e não sabe por quê. Exato. Né? Dentro do nosso mercado automotivo isso acontece direto. Direto. Quando você atinge aquele... quando você começa a ler, você fala, eu quero livros, eu quero ler livros. Você começa a ler o primeiro, ler o segundo, o terceiro e você cria uma rotina. Hábito. Isso, você cria um hábito. E aí... Meu último livro que eu li agora chama Hábitos Atômicos. Que ele muda bem esse mindset em relação à constância, né? Esse livro está muito bom. Na minha lista. Tá muito bom. Isso. Se você vai me presentear com, já deixa aí então eu te presentei com ele então, porque a leitura é um hábito saudável. Esse livro, ele é bem recomendado. Inclusive pelo Joel J. O Joel gosta muito dele. O Joel de alta performance. Performance. É que ele é brabo. Essa turminha aí é elite hoje que o Brasil está tendo aí de educadores, né? Ô Gleison, deixa eu te falar com o seu negócio. Tem hora que eu fico vendo os podcasts dos caras.
E aí, os caras já se tornam, é como se fossem meus amigos. Porque você vai ter tanto acesso ao conteúdo que ele cara, domina exato. e que ele transmite, que e você se identifica. Obviamente, se você começa a seguir tais influenciadores, Sim. É porque você acredita que o conteúdo que ele está passando ele é relevante para a sua carreira ou para a sua vida, a ponto de falar assim, poxa, eu quero dar audiência. Sim. Né? Sim. Quero dar audiência. Não, e tem tantos. E aí, talvez o que às vezes me entristece é que às vezes eu chego num empresário, lojista de carro, porque a gente está falando empresário, lojista de carro, que é o nosso mercado, o que a gente vive ali, o nosso dia a dia. Né? E às vezes eu converso, falo alguns nomes com os caras, de uns caras que estão no mercado estourado aí, ninguém conhece. Ninguém conhece. Dando uma deixa assim, dos meus, né? Flávio Augusto, Caio Carneiro, Thiago Nigro, Bruno Perini, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi. É uma turminha que entrega muito, falando de educação financeira, de empreendedorismo, de alta performance, Joel J, né? Joel J. É uma turminha que entrega muita coisa de alto valor aí pro mercado e de forma gratuita. E aí quando você vai... Se esses nomes é surpresa para quem estiver nos assistindo, vale a pena buscar. Vale a pena ficar ligado. Na internet. Eu teve na verdade, o podcast... Eu sempre fiz, eu fazia ele em lojas, às vezes eu fazia no escritório, eu sempre mostrava os livros que eu estava lendo. Sim. E, por exemplo, tem um livro belíssimo que chama Atenção, é do Samuel Pereira. Esse livro, esse eu não conheço. Ele fala o seguinte: o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Então, se você quer performar, se você quer ganhar dinheiro, você precisa atrair a atenção das pessoas. É um livro incrível. E é do Samuel Pereira, que morava aqui em Belo Horizonte, hoje ele está morando em São Paulo, ele ficou rico, está morando em Barueri. Ele faz o SDA, os Segredos da Audiência. Então, eu sempre mostrei um livro lá do Christian Barbosa, o Tríade do Tempo. Eu sempre gostei de dar essa dica para as pessoas, porque se fez sentido para mim, pode fazer sentido para outras pessoas. Então a gente vê que no nosso meio não é nem uma crítica, não, né, pessoal? Porque a gente não pode criticar a pessoa porque não tem um hábito de leitura. Cada um tem vamos falar assim, os seus prazeres. Exatamente. Como que ele quer curtir a vida. Né? Mas a gente recomenda, a gente incentiva que você pelo menos tenha de cabeceira alguns livros que tem a ver com o seu negócio, com o seu momento, porque hoje porque abre a cabeça, né? Abre a mente. O mercado hoje ele está muito rápido. Sim. Ele é um mercado rápido. Então é o que você falou, o que você aprendeu há 2 anos atrás hoje já mudou completamente. Mudou. E a gente não precisa nem ir muito longe. Você vai no que todo mundo precisa hoje, que é a internet, que é Instagram, que são as redes sociais, Facebook, YouTube, Google Ads. E a gente vê ali que essas plataformas, eles têm engenheiros de tecnologia trabalhando o dia inteiro para dificultar o seu trabalho. Sim. Né? Então aquilo que você aprendeu hoje, eles mexem nos algoritmos para dificultar exatamente para quê? Talvez só para te forçar a ir mais a fundo na ferramenta, estudar mais e também, obviamente, investir mais. Se a gente pegar um pouco da sua história e colocar ela numa linha do tempo, né? 2013, saindo do Jornal Balcão, o que era o mercado do automóvel em 2013, né? Tinha o classificado? Olha, eu vou até antes um pouquinho, né? Quando eu cheguei no jornal em 2012, cheguei em 2001, no início de 2012, se vendia o carro somente pelo jornal impresso. E pagava por caractere, né? Exato. Então, olha só que loucura. Quando eu fui contratado para o Jornal Balcão, não existia lá caderno de veículos. Era tradicional em todos os veículos aqui de Belo Horizonte. O Estado de Minas, Diário da Tarde, o jornal Hoje em Dia tentou, não conseguiu muito, mas o caderno de veículos era onde o consumidor final ele buscava um carro para comprar. Então o cara comprava, ia na banca, comprava o jornal, olhava, circulava, ligava para o cliente ou para o lojista e falava: olha, o carro está aí, estou indo aí para buscar. Nessa época, o Glenn, eu cheguei com um caderno novo, assim, eu sempre gostei de vender, né? Sempre assim, jornalista, escrevendo sobre carro, mas eu sempre gostei da parte comercial.
Eu lembro que de 2001 até 2004 eu tinha 97% do mercado anunciando no meu caderno. 97. Era um negócio absurdo. Domínio. Ali do balcão, a gente tinha um caderno, ali do portal, a gente tinha um caderno com todas as lojas. Com todas as lojas. Era uma loucura. Então, concessionária, eu tinha todas. Eu tinha, talvez os 3% que faltavam, eram algumas marcas muito premium, como BMW, Mercedes, que os caras entendiam que quem compra esse tipo de carro não ia de jornal, já ia direto na loja. Só, a leitura que você fez para sua carreira em 2013, né? Que era um mercado que era analógico, né? Sim, totalmente. Folha que a pessoa comprava para selecionar o veículo, para fazer o contato. Quem estava nesse mercado em 2013 e permanece nele, entrando agora em 2023, 10 anos para ficar um ciclo completo, né? É outro mercado. Sim, totalmente. Se essa pessoa ela não tiver evoluído, acompanhado todas essas evoluções de tudo. Você conversa hoje com algumas pessoas e fala, você tem TikTok? Eu tenho TikTok. Eu só posto lá as coisas da loja. Tem uma infinidade de coisas para você buscar ali dentro. E o mercado está ali também. Sim. Não é mais só no Instagram ou no Facebook, né? Ou nas plataformas. Se a pessoa não evoluir, acompanhar as tendências do mercado, ela vai ficando para trás e vai perdendo performance. Ô Gleison, eu costumo dizer o seguinte, que hoje no mercado, primeiro o cara precisa gostar de trabalhar. Sim. Ele precisa gostar do que ele está fazendo no momento. Porque é ciclo. Um dia você está vendendo um carro, outro dia você... mais um sazon. Eu acho que ele gostar hoje não está atendendo. Ele precisa de amar. Exato. Ele precisa mais do que gostar. Ele tem que vibrar. Exemplo, se você não amar tanta comunicação, você não estaria aqui 1h da noite fazendo um podcast gratuito para algumas pessoas assistirem. Ô Gleison. Entende a diferença do só gostar do amar? Eu acho que você falou verdade, você falou certo. Você precisa pôr um tempero a mais, porque hoje, se a gente for falar o que a gente faz aqui na TV do carro e o que eu faço em todas as coisas, é um negócio extremamente absurdo. E eu faço porque eu curto mesmo. Porque se eu falar com você que eu não tenho sábado, domingo nem feriado, uma verdade. Fazendo uma leitura do mercado que a gente está, né? Se o vendedor de carro, ele não amar vender carro, ele não performa tão bem. Exatamente. Ele tem que amar ter a profissão de vendedor. Às vezes o cara trabalha vendendo carro só porque dá dinheiro. Aí, às vezes, isso não mantém uma régua alta, estável, de média e alta performance. Exatamente. Então, só gostar hoje, na minha visão, ela deixa a desejar por um profissional que entrega quando ele ama. Exato. E é perceptível nos resultados, né? Você vê o cara que... E quando você fala, você vai ir para uma loja de carro, você vê nitidamente aquele vendedor que ele tenta entender um pouquinho de tudo, todo o processo dentro de uma loja, né? Os que performam de média mais alta gostam de aprender todos. Tem alguns que não. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais. E tive também a oportunidade de trabalhar com profissionais que eu acho que não gostava. Talvez ele até detestava vender. Não durou pouco. Sim. Comigo, né? Pelo menos. Né? Às vezes está quebrando cabeça ainda com alguma outra loja aí no mercado. É que o pessoal, porque em tudo, né, Gleison, tem aquela virada de chave, Sim. né? Hoje o mercado, ele está assim, hoje, daqui a 2, 3 anos, a gente não sabe como é que vai estar. Né? E aí é o que você falou. O cara tem que ser tem que gostar, ele tem que ser um estudioso. Mas o que eu vejo aí... Vai para você aí que vende carro, eu vejo que a galera ainda não acordou para o que está acontecendo. Eu lembro que... A mudança que está acontecendo. Exatamente. Eu lembro que naquela época, lá atrás, quando eu decidi a sair de um jornal totalmente analógico, eu falei assim, cara, eu preciso virar minha chave porque o mercado está indo para o digital. E na época eu conversava com alguns empresários, os caras falavam, não, isso não é para agora não, isso aí, essa virada aí para o digital, isso ainda demora. E aí, quando eu falei assim, cara, mas demora quanto tempo?
isso vai demorar mais 2, mais 3, mais 10. Na cabeça daqueles vendedores antigos, dos empresários mais antigos, não, você não precisa se preocupar com isso, isso aí não sei o que, não sei o que. Isso é comum até hoje. Exato. É comum você conversar com um empresário hoje do segmento automotivo. Não, isso... Eu estou com loja aberta, meu ponto é bom, ou estou dentro de um shopping e o shopping vai trazer o fluxo. Um dia desse eu estava Tem dificuldade. Eu estava conversando com um cara e ele falou assim, não, eu sou aquele empresário à moda antiga, esses negócios eu não gosto não. A gente estava falando sobre eventos, e na ocasião eu falei do congresso lá da FENALT. Eu falei, cara, tem um congresso que acontece todo ano em São Paulo. Não, meu estilo é ficar quieto aqui, eu não gosto dessas coisas, esse negócio não é para mim, que não sei o que, não sei o que. E do jeito que eu estou fazendo está dando certo. Falei, beleza, está dando certo, até ótimo. Hoje. Mas até hoje. Exatamente. Mas se você acordar, se você fizer coisas novas, você vai faturar muito mais. Sim. Você vai performar muito mais. Eu lembro, o Gleison, em 2020, quando bateu aí a pandemia, a partir dali, aqueles caras que eram ao avesso da tecnologia, ao avesso das redes sociais, ali o cara teve que se virar nos 30. Teve. Então, a gente não gosta de nem lembrar de pandemia, que foi tragédia mundial, mas para alguns empresários, ela deu um empurrão forte mesmo e os caras tiveram que acordar. Então, hoje, a gente ainda escuta muito cara que não está nem aí para a tecnologia, mas você percebe que muitos acordaram. A pandemia foi lastimável para boa parte dos setores, né? Mas para o automotivo, para quem soube trabalhar, não foi. Né? E teve que ter uma curva de aprendizado muito rápida. Muito rápida. Porque senão ele estava fora. O carro virou barreira sanitária e não tinha carro zero. Eu cheguei a ter um grande volume de espaço físico de loja e o que eu conseguia comprar, eu vendia. Eu fiquei com loja vazia, fechada, porque eu não conseguiria repor o estoque na velocidade que eu vendia. Né? Eu lembro que então, mas o cliente não estava na minha porta. Ele não batia na minha porta. Sim. Minha loja era dentro de shopping e o shopping estava lacrado. Fechado. Né? Exato. E a gente teve que se reinventar. Quem saiu na frente dessa busca bebeu muita água limpa. Sim. Cresceu, ajudou evoluiu a sociedade a ter essa barreira sanitária. Não vou falar que deu para ganhar muito dinheiro, mas deu para sobreviver, né? E também foi aquela virada de chave para todo mundo, né? Os caras falaram assim, olha, a partir de hoje, quem estiver fora do mercado digital, quebra. Ou quebrou. Né? Então... Porque quando veio a pandemia, dando só um pequeno zoom nesse tema, era uma situação delicada, porque a empresa tem o custo, por ela já existir, né? Os custos fixos, mas os pais de família ou as mães de família que trabalham nas lojas tinham que sobreviver. Né? Quando fecha e para de vender, boa parte da receita vem de comissão. Claro. Se não está vendendo, como é que faz para sobreviver? Então, essa reinvenção ela teve que ser rápida e digital. Então, muita gente teve que se reinventar, foi o meu caso da AG, a gente conseguiu dar mais ênfase, a gente já vinha fazendo um trabalho digital bem interessante e a gente aperfeiçoou isso muito na era da pandemia para frente. E hoje, parte do nosso sucesso está no trabalho digital que a gente faz diariamente. É igual você falou, hoje você não pode, como gestor, como empresário, você não pode deixar de estudar, de aprender. Não. Quando a gente fala estudar, a gente não está falando para o cara ir para uma universidade, para ir para uma sala de aula, não. É estudar. Estudar e investir. Exato. Porque eu converso com alguns colegas, né, que eu tenho hoje no segmento, e as pessoas não querem investir para ter um profissional da área de marketing. Sim. Não, isso é dinheiro que você está rasgando, isso não volta. Eu tenho gerente de marketing, eu tenho videomaker, tenho fotógrafo, tudo dentro do quadro da AG. Para gerar conteúdo, para gerar engajamento, para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado no nosso mercado. E olha que... Isso para mim não é despesa, isso é investimento no meu negócio, porque eu tenho que fazer um trabalho digital diferente para que eu gere engajamento no meu público para converter isso em venda. Que foram cargos que surgiram, né, a partir desse momento digital, né? Você vê que hoje
Hoje chega a ser até difícil você encontrar no mercado disponível um videomaker. Sim. Né? É difícil, aquele cara que sabe filmar, que sabe editar, é difícil arrumar esse cara. Né? E aí o que acontece? O mercado ele expandiu tanto aí no online, né? Que o cara que vende carro ou vende qualquer produto, se ele não souber fazer essa gestão, né? E olha que eu vejo, Gleice, eu vejo muito empresário que o cara não dá aquela devida atenção para o tráfego pago. Né? O tráfego pago. O cara fala assim, você sabe que eu estou até precisando fazer esse negócio, eu escuto isso toda hora. Quando você chega nesse nível, assim, eu acho que eu estou até precisando, ele está muito atrás. Está muito atrás. Está muito. Ele está deixando muito dinheiro na mesa. Sim, com certeza. Aí às vezes um colega pergunta, mas você gasta quanto com internet? Eu falei, menos do que eu deveria. Mas é a quarta conta da minha DRE. Olha. A quarta conta é propaganda e publicidade. Aí. É onde que eu mais gasto. É de lá que vem muitas das minhas vendas. Sim. O dinheiro que está na mesa eu tento buscar. Claro. E aonde que ele está? Ele está na internet, ele está na TV do carro, ele está no Instagram, ele está lá em alguns portais que ainda sobrevivem. Perdeu muita performance, Sim. Os portais tradicionais. Embora... O pessoal fica dependendo só dos grandes players hoje que tem, ou tinha, né? Ele está vendo a venda dele digital cair cada dia mais. Hoje, você falou num ponto aí que ele faz muito sentido para o lojista, porque 100% do lojista ele tem carro em portais classificados. 100%. Eu também tenho que estar lá. 100%. E eu vejo... Uma vendinha que você fizer, ela ajuda. Né? E olha só, o Gleison, e olha que... mesmo sendo televisão, né, sendo TV do carro, a gente tem o WSN, o nosso portal também, mas eu sempre falo com os empresários, eu falo, olha, é o seguinte, quanto mais portal de classificado você conseguir anunciar, é melhor para o seu negócio. Melhor é. E aí os caras falam, mas tem portal aí que entrega pouca proposta, pouco lead, pouco isso e aquilo outro. Lead desqualificado, lead frio. E aí, onde que está o lead quente, meu Deus? Exatamente, né? Não tem. Não tem. E aí você entra, muito pouco. E você entra naquela situação de algoritmos, que todo comprador de carro, ele inicia uma jornada na internet. E ele vai para onde? Ele vai para o Google. Então, o que acontece? A gente sabe que todo portal de classificados, ele tem um sistema também próprio de SEO, né? Quando você faz o SEO da página, você tem os seus algoritmos tentando conversar com os algoritmos do Google. Então, eu sempre falo com o pessoal, é a mesma coisa de você jogar na loteria. Você faz um bilhete, você tem uma chance. Se você fizer 10 bilhetes, você tem 10 chances. O algoritmo do Google, quando você está em diversos portais, mesmo que algum portal não performa da forma que você gostaria, mas ele está te entregando ranqueamento no Google. Isso aí. Então, e isso nós estamos falando de um tráfego orgânico, pô, sem você colocar dinheiro. Porque se você colocar dinheiro em tudo também, fica muito caro. Fica caro. Aqui... Aí você tem que medir. Aí você tem que fazer gestão da internet. E se você conseguir... Quais portais que eu invisto, quanto que eu gasto, quantos leads, qual que é a taxa de conversão, quanto que me custa o lead. Aí isso dá trabalho, então eu não faço. Que eu ouço isso, né? Gerir dá trabalho. Mas quem não mede, não gerencia. É isso aí. Qual portal eu vou parar de anunciar? Aí é por achômetro, né? Não é por dado. Às vezes Aquela informação que a gente falou no início, né? As pessoas têm informação, mas não transformam isso em conhecimento para tomada de decisão assertiva. Sim. Se não toma decisão assertiva, paga-se um preço pela ignorância. Exatamente. E às vezes a decisão do cara de cortar determinado portal, ele vai pelo preço. Então, às vezes o mais caro é o que mais vende. É o que mais performa, é o que mais entrega. Então, assim, é muito relativo. E talvez, e o que eu vejo também, não sei se eu posso nem falar isso aqui, né? Mas é a preguiça. Não vou nem falar que é a preguiça, não. A preguiça do cara subir os carros. Eu vou ser mais sutil. É a correria do dia para ficar mais leve. Eu vejo, eu falo, gente, como é que é isso? O cara tem preguiça de subir o carro pro portal tal, porque dá trabalho, né?
Tudo dá trabalho. Dá trabalho. Eu lembro, o Gleice, que uma vez eu cheguei a fazer um curso, gravei o curso, coloquei na Hotmart e não vendeu. E não startei ele para vender. E aí, por quê? Porque veio a TV do carro. Aí chegou a TV do carro. E aí eu mudei o meu foco total na TV do carro para fazer ela virar, para depois eu voltar para esse segmento. E eu lembro que eu gravei um curso com 25 aulas ensinando os caras a melhorar a performance no portal de classificados. Sim. E aí, como eu tenho um portal de classificados e eu consigo analisar as métricas dentro do meu portal, Sim. eu entendi. Eu falei, mas por que esse cara aqui vende tanto? E esse aqui nada? Por que esse aqui recebe tanta proposta e esse aqui nada, se eles estão dentro do mesmo portal? Né? E aí, me chamava muita atenção, porque a diferença era muito grande. Olha só, Carlos, a gente está falando de análise de funil de vendas, né? A gente está falando na parte lá de cima da métrica dos portais, que vai abastecer uma cadeia de leads. Sim. A hora que você for descendo, a gestão que se tem que fazer nesse funil de vendas, do gerente, do vendedor, o porquê que se perde tanta proposta, o porquê que não trata o lead com a devida atenção. Quando a pessoa não consegue ter todas essas respostas, ele não performa na internet. Aí é fácil falar, o digital não funciona. E não funciona mesmo. Não funciona. Se o cara não... Não funciona. E não vai funcionar. Porque se o cara não souber ler os dados, né? Aí, no início, você falou muito bem do que eu prezo demais. Pessoas e processo. Se a gente que quiser empreender não for bom com pessoas e com processo, ele patina. Sim. Ou ele fica na mesmice que o mercado vai te oferecer. Porque gerir o processo digital dá trabalho. Sim, você tem que investir e tem que ter conhecimento para conseguir buscar desse mercado esse dinheiro que está na mesa. Exatamente. Concorda? Claro. Só que quem está disposto a pagar esse preço? Poucos. Poucos. Os grandes players conseguem fazer isso com maestria, colocam um CRM muito bem, os gerentes altamente qualificados e treinados, e isso vai descendo. Os vendedores têm que seguir uma rotina. Rotina é uma coisa que falta muito na operação. Isso, inclusive, na minha loja. Não tô, no meu telhado ele é de vidro também, tem lotado de falhas. Né? Não quer dizer que você define o processo, mas a gente precisa de fazer esse processo ter consistência. Essa consistência vai te dar resultados maiores a médio e longo prazo, com toda certeza. Por exemplo, eu sempre questionei, eu sempre conversei com vários colegas. Falei, cara, como é que você faz a sua gestão de tráfego pago? Aí o cara olha assim para você. Ah, não, isso aí tem um menino lá que faz. Eu falei, como assim, pô? Tem um menino lá que faz. Você tem que pegar o seu cartão de crédito e falar, toma aqui, cara, faz. Como é que você pega o seu cartão de crédito e passa para um cara que você não sabe se ele está preparado? Colocar um cartão sem limite, né? Pô, cara, né? Pô, fala, faz o tráfego, porque você investe bem em tráfego pago, você sabe como é que é. Só que você tem um cara lá, que é o Wellington, que o cara é foda. É muito bom. Eu conversei com ele lá na sua festa lá, e você percebe que o cara, ele não é bobo, ele sabe. Só que aí, o que acontece? Por exemplo, Gleice, eu tenho 3 cursos de tráfego pago. Só com o Pedro Sobral eu tenho 2, cara. Hoje. Que é uma referência, né? Hoje eu sou aluno dele. Hoje eu estou na comunidade Sobral. Às vezes eu compro o curso dele para me estar dentro da comunidade Sobral, para me ver o que os caras estão fazendo para mim. Falou, opa, peraí. As dúvidas, as inovações. Exato. E olha só. Às vezes a gente fala sobre gestão de tráfego, né? O pessoal fala, não, mas isso é o seguinte, arruma um cara aí de 25 anos para tocar esse negócio, para aprender. Eu tô com 54, pô. Eu estudo pra caramba até hoje. E eu quero estar sempre estudando. Pedro Sobral, Tiago Tesma, uma menina que era de Belo Horizonte que já tá morando fora, que é a Bárbara Bruna. Cara, o que eu aprendo com esses caras, com essa turma aí. E por que eu aprendo? Conteúdo rico, né? É tipo assim, você fala, mas você faz... Eu já fiz gestão de tráfego, mas eu não faço mais. Hoje eu tenho também os caras que fazem para mim. Mas quando eu vou conversar com eles, eu sei o que estou falando. Então, quando eles vêm com as métricas para a gente analisar, eu sei delegar muita coisa. Então, essas atribuições...
eu vejo de muita importância para o empresário, vendedor de carro. Ele tem que saber um pouco, não para ele fazer, mas Olha ele tem só, que cara, entender. eu concordo com o que você está falando e eu vou explicar um pouco o que eu passo da minha gestão. Eu não sou especialista em tráfego pago, eu tenho uma noção, eu consigo apertar o meu gerente, eu consigo definir um orçamento para que a gente consiga projetar o número de vendas que a gente precisa, mas eu tenho uma coisa na minha carreira que tem dado muito certo. Me cercar de pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem. Me cercar de pessoas melhores do que eu naquilo que elas fazem. Todos os profissionais que trabalham comigo, eles têm que ser muito melhor do que eu naquela etapa. Olha só. Ela tem que ser. Olha só, perfeito. Porque com isso, falta... A gente conversou mais cedo, né? Todo mundo tem 24 horas e o tempo é algo que é finito e precioso. Exatamente. Não, quando você coloca as pessoas mais especialistas à frente, igual eu tenho o Hélito na área de marketing, ele tem que ser fera. Ele tem que ser o cara. Ele tem que estar atualizado. Isso aí. Ele tem que estar pensando na estratégia nova. Eu consigo apertar? Eu deveria já saber mais. Até é uma lacuna que eu tenho. Mas eu meço o que está sendo entregue através dos investimentos. Está me atendendo? Está dentro do meu objetivo macro? Porque tem que ter meta. Porque quem não tem meta não está gerenciando. É isso aí. Então eu vou criando as minhas métricas também. E dentro das minhas evoluções que eu quero, se eu achar, por exemplo, para 2023 eu quero ser muito bom em tráfego pago, eu tenho que colocar isso no plano, né? O que fazer, quando, como, quanto que isso vai custar, quanto tempo que isso vai durar, se isso vai caber na minha agenda do que eu quero entregar de resultado do ano que vem. Exato. E dessa forma, eu tenho conseguido alocar o meu tempo de uma forma que eu contribuo em várias áreas para evoluir aonde que eu preciso de gerar mais resultado. É o que você falou. Você, talvez, como o gestor, você não precisa ser o expert, mas se você tem uma noção, né, de um todo, né, eu acho que fica mais fácil para você delegar e cobrar. Sim. Delegar e cobrar. Então, hoje o nosso mercado, eu ainda acredito, Gleice, que esse mercado ainda vai amadurecer, cara. Eu acho que as pessoas, tem muita gente aí também que... E tem muita gente boa, né? A gente às vezes fala num tom que parece que a gente está criticando alguns players, mas a gente consegue ver muita gente boa, muita gente capacitada, muita gente que está fazendo um trabalho muito acima às vezes do que eu também estou conseguindo entregar, né? Gente que com pouco espaço conseguindo fazer um número alto de vendas, e que você vai vendo que o seguinte, o que algumas pessoas fazem, o que eu posso tirar de bom de aprendizado daquilo? É isso aí. Porque senão você não evolui. Sim. Você senta na cadeira e fala, poxa, fiz um número expressivo de vendas, ano que vem eu vou fazer de novo. Não. Vai. Você tem que não crescer vai. A sua meta. Esse ano, o mercado de carro, dados até da Fenabrave até novembro, mercado retraído em 11%. Ou seja, vendeu menos carro esse ano do que ano passado. Sim. E eu estou com um crescimento muito expressivo comparado à minha base do ano anterior. Olha só. É dado. Não adianta, é dado. Eu fiz algo que o mercado... eu fiz algo para o mercado diferente. Sim. Porque se o mercado está vendendo menos e eu estou vendendo muito mais, eu estou vendendo o carro de alguém. Exatamente. Que ficou para trás. Se eu sentar agora e falar assim, tá vendo? Fiz muita coisa em 2022 e 2023 é só continuar fazendo. Vai vir outro melhor do que eu e vai vender mais carro ano que vem do que eu. Sim. Não é? Então, atualizar, buscar conhecimento, reciclar, motivar a equipe a buscar isso. Porque não sou só eu. Sim. Eu dou a diretriz, claro, eu dou o norte, eu dou a meta, eu dou a ferramenta, eu dou o dinheiro e dou a vontade da pessoa buscar. Agora, se a pessoa também não quiser buscar, não tem jeito. Aí você não tem jeito. Exatamente. Vai vir um cara e vai atropelar a gente e a gente vai ficar Você sabe que sem fazer nada ano que vem. Você sabe que eu sempre pensei assim, cara. Falei, cara, se eu tivesse uma loja de carro, chega no final do ano, ano passado, acho que chegou perto de 15 milhões de carros, né? 15 milhões de carros vendidos, seminovos.
E aí, esse ano, talvez cheguei em 14 milhões, você acha? Até dezembro, né? Fechou até novembro, 12 alguma coisa, me parece. Se eu não tiver ruim de cabeça. Tá dando uma média de 1 milhão e 100 por mês, né? Então, pode ser que... Pode ser que chegue até 14, né? Isso. Então, a reflexão que eu sempre pensei, falei, cara, se eu tivesse uma loja, eu ia pensar assim, falou, cara, 14 milhões de carro. Eu quero... Pô, qual que é a minha participação nesse bolo? Sim. Né? Porque quando o cara ele faz uma meta muito baixa, ele nem aparece nesse radar de 14 milhões. Não, nem né? aparece. Nem aparece. E, na verdade, o mercado ele é muito grande, né? Esse mercado que você está falando é um mercado nacional. Mercado de 40 mil lojas. Então, eu fiz agora. Eu tenho um hábito, aí já pensando em boas práticas para compartilhar com a nossa audiência. Eu tenho uma reunião mensal, aí eu junto todas as minhas lojas, toda a equipe, uma vez por mês, para fazer chama Encontro AG. Nela eu apresento os resultados financeiros, de vendas, estatística e faço analogia da AG com o mercado. Só que eu posso fazer essa análise do mercado nacional, que ele é muito abrangente, e agora eu tenho começado a fazer a análise de mercado em 3 níveis: nacional, mineiro e na região metropolitana. Olha só. Porque aí você consegue ver como que o mercado se comporta a nível como um todo, mais dentro de casa, que é Minas, e na região metropolitana. Eu consigo quebrar esse estudo até na região de Belo Horizonte ou de Contagem, onde que as nossas lojas estão instaladas. Aí você consegue fazer esse share seu de mercado de uma forma muito mais assertiva. Porque por mais que você venda em 14 milhões, você não é 0,000. Muito, né? Muito quando você quebra isso até próximo da sua esquina, que é a sua cidade, esse número ele fica mais mensurável, você consegue ver o que mais que você está entregando. E você atribui isso à sua formação acadêmica? Eu sou economista de formação, fiz pós-graduação em engenharia de processos industriais, que como eu era gerente industrial, né, isso me ajudou lá atrás. Eu sou muito de número, eu gosto muito de número. Para a pessoa me pegar na curva por número, ela tem que esforçar. Ela tem que esforçar. Dá para perceber. Porque você tem que estar com domínio da sua gestão. Não é só o número de vendas, é fácil. Quantos carros você vendeu? 1, 2, 5, 10, 50? Isso todo mundo sabe. Quanto que isso te gerou de lucro? Qual que é a despesa que está? Qual que é a lucratividade ou qual que é a rentabilidade do seu projeto? Né? Às vezes você pergunta, mas não é a mesma coisa? Lucratividade e rentabilidade? Não é a mesma coisa. Então, eu gosto muito de mensurar as coisas, porque quando você mensura, você consegue definir meta. Você falou agora há pouco de meta. A meta ela não pode ser subdimensionada e nem superdimensionada. Porque se ela é uma meta subdimensionada, ela não te motiva a dar o pulo do gato. Entendi. Vamos falar assim, um vendedor que tem uma capacidade de vender 7 carros por mês. Exemplo. Aí eu coloco uma meta de 5. O cara tem capacidade de 8, eu coloco uma meta de 5. Pô, isso não motiva. Ela é subdimensionada. Aí eu pego o vendedor e coloco uma meta de 15. Superdimensionado. Ele começa de primeiro e fala assim, eu não chego nos 15. Isso não motiva. Isso não dá ânimo para a pessoa buscar aquele resultado que é, na visão dele, inalcançável. Sim. Então a meta ela tem que ser dimensionada através da métrica que a pessoa escolheu para aquilo. Então você tem que ser bom de número. Sim, como é que você define a métrica ou a meta que você quer de vários segmentos se você não for bom com número, né? Se você não... E para você ser bom com número, você tem que estruturar processo. Exato. Porque como é que o número chega para você medir? Isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Aí eu acho que eu fui feliz na minha jornada, né, de 15 anos como gerente, e eu tinha que medir muita coisa na indústria, vários indicadores. Foi uma época riquíssima da minha vida. Olha só. Eu sou eternamente grato a essa etapa da minha carreira com eles lá na empresa que eu trabalhei. E isso eu trago comigo para o meu negócio. Esses dias eu comentei com um colega, eu trabalhava 200% para essa empresa. Hoje eu trabalho 200% para mim. Olha só. Não tem como você prosperar trabalhando 50%. Não dá. Não dá. Na minha visão, né? Na sim, minha visão. Total. Como eu tenho a humildade de saber que eu não sou a última bolacha do pacote, eu não tive nenhuma ideia multimilionária até hoje. Então eu tenho que fazer o meu melhor para o meu negócio prosperar.
Claro. Eu não inaugurei uma startup, eu não tive uma grande disrupção no mercado. Uhum. Então, eu tenho que fazer o meu melhor naquilo que eu sei fazer hoje. Uhum. Vai ser assim para sempre? Não sei. Vai que tem outra ideia, né? Tá certo. E você falou tudo. E você sabe o que eu vejo também, o Gleison? Você até falou aí de prosperidade, né? E eu acho que todos nós, né? A gente que tem família, né? A gente que sai cedo de casa para trabalhar, a gente tem aquele sentimento, né? Aquela busca pela prosperidade. E hoje a gente vê empresários aí que tem a faca e o queijo na mão e não enxerga isso. É verdade. Talvez o cara fale assim, não, eu vendo X carrinho aí por mês. Tá bom. Tô pagando minhas contas, não sei o que, tá bom. Não dá, amigo. Você pode ganhar muito mais, você pode ser mais próspero. Na pandemia, eu lembro que eu conversei com um amigo meu, não vem ao caso quem é, e falei com ele. Eu estava trabalhando muito mesmo. Com muito medo. Sim. Me precavendo da medida do possível, claro, né? Claro. 200% de máscara, álcool em gel e tal, mas eu tinha que trabalhar, eu trabalhei muito. E vendi muito carro, graças a Deus, muito carro. Gleison, você está trabalhando demais, você tem que frear. Família, eu posso até frear. A hora que a onda passar. Você quer que eu tire o pé do acelerador agora, no auge da onda? Não dá. E eu não sei se a onda chegou no topo. Eu tenho que continuar acelerando. Lá na frente eu posso tirar um pouco do pé, mas hoje, não. Aí chegou no início do ano e ele falou isso comigo. Mas a onda não passou ainda? Eu falei assim, a minha não. A minha não. Olha. Não sei se a do mercado passou, mas a minha onda não passou. Claro. Eu coloquei uma meta audaciosa, eu motivei o time, eu vou buscar junto com o time. Como que eu tiro o pé do acelerador? A liderança é por exemplo. A liderança é pelo exemplo. Sim. Não tem como eu querer um time a nível de excelência eu sendo medíocre. Exatamente. Concorda? Claro, totalmente. Então eu tenho que dar o exemplo para inspirar os meus liderados a ir para frente também. Ô Gleison, que o trabalho, ele não cansa. Não, quando você ama. Exatamente, cara. Aí volta lá atrás que a gente estava falando, posso pôr um sazon? Porque não é só gostar mais. Quando você trabalha, eu acho que o trabalho ele deixa a pessoa satisfeita, feliz, porque ele te dá dinheiro, ele ocupa a sua cabeça, ele te dá prosperidade. Quando você ainda faz aquilo que você gosta, é cansativo? Ok. Mas dá prazer no final das contas. Sim. Ô Gleison, eu vou até acrescentar mais um detalhe aí. Que talvez, às vezes você está trabalhando, você está ganhando, você está performando, mas você chega no momento que você começa a ver o seu propósito. Sim. Cara, propósito, e hoje a maioria das pessoas não tem propósito definido. Sim. Às vezes os caras não sabem nem o que é propósito. Uhum. Quando você descobre o seu propósito, eu vou te ser bem sincero. As pessoas falam assim, poxa, você entrega muito mais do que... É a combina, de repente. Exatamente, muito mais. Mas, cara, às vezes eu nem vejo isso. Eu falo, cara, porque eu faço... Tá no seu propósito, né? Exatamente. Eu falo assim, cara, eu quero ajudar esse cara. Se ele tá... Olha, isso aqui eu já falei aqui no podcast. Eu já tive empresas que anunciaram na TV do carro e aí por algum motivo tiveram alguma dificuldade, e eu percebi que o cara, talvez ele estava passando uma situação difícil, e eu falei assim, amigão, vem cá, enquanto você não acertar as suas coisas aí, você está comigo, você não vai precisar pagar. E aí os caras, não, mas eu não quero. Eu falei, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero te ajudar, entendeu? Então assim, dá trabalho e tudo, mas quando você tem... Mas você encanta o seu cliente dessa forma. Exato, você exatamente. Encanta. Eu não sei quem é, eu não sei se voltou, mas esse cara provavelmente voltou. Ele tem uma gratidão com você. Sim, voltou. Ele vê valor no seu produto. E assim, são vários caras que a gente vê, às vezes está passando um perrengue e precisa de um negocinho a mais, a gente faz, a gente ajuda, por quê? Hoje eu acho que eu cheguei nesse nível, sabe, Gleison, de propósito. Óbvio que a gente trabalha por dinheiro, mas não é só dinheiro. Não cara. Não é só dinheiro, né? Eu costumo fazer muitas negociações, às vezes apertadíssimas, para o meu time comercial, mas muitas. Gleison, você vende carro, tem hora dando prejuízo.
Se eu achar que o gerente precisa e que o vendedor precisa, naquele negócio pontual eu faço. Aham. Mas isso não é sustentável. Eu não falei que eu faço todos. Aham. Entende? Tem horas que você precisa. A expressão que eu utilizo é: eu compro a energia da equipe. Olha só. E depois eu mostro. Amigos, nós vendemos tantos carros, gerou tanto de faturamento, e para esses carros aqui eu dei tanto de desconto. Foi para te ajudar. Olha só. Vamos agora fazer um trabalho diferenciado nesse mês? Isso aí não tem preço, né? O cara, ele olha para você diferente, fala assim, cara, esse cara Sabe tá o que comigo. acontece, Carlos? Eu acredito muito que quem é o dono do projeto, né, que é o responsável, o investidor, ele precisa de ajudar a equipe a prosperar. Sim. Numa loja de carro, normalmente a pessoa fala, não, eu comprei por tanto, vou vender por tanto e acabou. E não preocupa com a equipe. Não preocupa se a equipe vai chegar no final do mês com um salário digno. Sim. Ah, mas ele não vendeu porque não quis. Será? Quanto que o cara... Será que você não poderia ter ajudado em algum momento? E eu não costumo fazer negócio muito torto dia 30. Eu gosto de fazer negócio torto dia 1º, dia 2, dia 3. Por quê? No início, o cara precisa muito mais que no final. Porque no dia 30, dificilmente ele muda muito a situação dele. Entendi. Se você traz ele energizado o mês inteiro, você concorda que a possibilidade de prosperidade dele ao longo do mês ela é maior? Muito maior. Mas eu sou meio... Às vezes eu vou meio contra o mercado, assim. Eu ajudo... eu não sou bonzinho. Eu até falo para todo mundo. Eu não dou dinheiro para ninguém. Todo mundo que leva para trás, no final do mês lá, um salário alto, é porque ele fez por merecer. Eu nunca dei um salário alto, eu paguei um salário alto porque eu gosto da pessoa. Na AG é muito meritocrático. Merecimento. É meritocrático. A meta de venda ela é escalonada. Quanto mais vende, mais ganha. Olha só. Quanto mais vende, mais... Tem que ser assim. O cara tem que ter o interesse em chegar no topo da escada. É difícil? Demais. No mercado igual está o nosso? Demais. Mas eu tenho que ajudar o cara a subir. Sim. Quando eu colocar a equipe lá em cima, eu já estou no andar de cima. E esse aqui é o legal. E quanto mais ele cresce, eu acho que mais ele entrega. Mais ele entrega, mais ele com entrega, certeza. Né? A pessoa para trabalhar comigo ela tem que ser picada pelo gostinho do dinheiro. Olha só. Senão ele passa dificuldade comigo. Olha, isso é bom. Porque eu coloquei algumas premissas. Para eu crescer, eu preciso que as pessoas cresçam ao meu redor. Então, o meu papel é ajudar as pessoas a crescerem também. Então, ela tem que fazer a parte dela. Claro. Eu ajudo, mas eu não empurro. Na verdade, eu vou tentar levar comigo quem estiver me ajudando. Quem não está me ajudando vai ficando pelo caminho. Óbvio que aí você tem que ter todo um trabalho de feedback, de orientação, para que você não vá perdendo muito. E a gente acaba perdendo. O mercado de carro é um mercado que os vendedores, principalmente, eles são muito assediados. Vendedores, gerentes. A loja do lado que eu falo, do mercado, né? Vê que está fazendo um bom trabalho, vai lá que vai querer ser o vendedor. Normal. E eu não sofro com isso. Eu não sofro com isso. Olha Por só. quê? O meu trabalho é que quem esteja na minha equipe não queira sair. Exatamente. Então eu tenho que dar as condições ideais de trabalho para o cara curtir. para ele falar assim, será que outra empresa vai entregar o que a AG Automóveis está entregando na mesma qualidade, na mesma intensidade e na mesma regularidade? Porque para vender 800 carros, você concorda que tem que ter um sarrafo mais alto o ano inteiro? É verdade. Porque chegar na excelência é uma coisa, chegar e ficar lá, você paga um preço alto por isso. Muito. Porque o custo é muito alto, inclusive. Muito. Para você fazer isso, você tem que ter uma estrutura muito grande. E fora essa gestão de pessoas, né? Que não é fácil. Eu tenho um gestor, que é o Jason, que me ajuda demais na realocação de pessoas e no desenvolvimento de pessoas, porque senão não roda. Sim. Qual loja de carro que você conhece que tem uma pessoa focada na gestão? É verdade. É difícil, porque o dono quer fazer tudo. É isso aí. Hoje... Ele quer comprar, ele quer vender, quer preparar, quer administrar, quer pagar. Não, eu não faço nada disso. E as dores dos empresários são quase que as mesmas. Falar, difícil arrumar vendedor. Não, mas isso é difícil mesmo. É difícil. É difícil de contratar, de desenvolver e de reter. Talvez Lembra que eu falei de desenvolver. Porque... Talvez o reter seria mais difícil. É porque você precisa desenvolver. Olha só, eu tenho 2 parceiros, né, de desenvolvimento de pessoas, que até você viu lá na festa lá, o Daniel e o Rodrigo. Daniel são ótimos, os dois. São
vamos falar assim, eu acho que no mercado aqui da região metropolitana, talvez até de Minas Gerais, um dos melhores. São os E caras. eu invisto na capacitação do time. Porque pior do que você gastar dinheiro, não é gastar, investir dinheiro no desenvolvimento de pessoas e elas irem embora, é você não investir e elas ficarem. Concorda? Concordo, Então, claro. quando você coloca isso dentro do seu mindset de trabalho, ano que vem, com certeza, eu vou ter um cronograma de desenvolvimento de pessoas. E isso, às vezes, a pessoa não quer. Ela esbarra nessa dificuldade porque ela não quer a inovação, ela não quer buscar o novo, porque dá trabalho isso aí. Claro, dá trabalho. Estudar dá trabalho. Eu lembro... E aplicar o conhecimento dá mais trabalho ainda. Exatamente. Eu lembro, o Gleice, que há muitos anos atrás, tem uma empresa aqui em Belo Horizonte que ela se destacava muito com isso, que era, eu vou até citar o nome dela aqui, porque é a Carbel. Sim. A Carbel, o povo gostava de trabalhar ali. E as pessoas também gostavam de buscar vendedores lá. Por quê? Os caras eram formados, os caras muito prontos. Então, a Carbel, ela sabe vender carro. Então, essa base de treinamento... É contínuo. Exatamente. Então, se por algum motivo um vendedor saiu da Carbel e quando você tem a oportunidade de pegar esse cara, você tem um bom vendedor. Né? E isso, olha, isso rodou aí durante muitos anos, né? Então, quando você pega um cara que você consegue fazer esse trabalho, que o cara entende a filosofia da empresa, né? E fala, cara, é aqui que eu vou ficar, porque vender carro, é igual você falou, dá dinheiro. Dá. Se o cara for um cara centrado, focado, ele vende, né? Igual eu falo assim, não dá para ficar rico não, mas dá para sobreviver com dignidade. Sim. Antigamente, há alguns anos atrás, era super glamouroso ser vendedor de carro. Sim, Todos os vendedores de carro tinham uma condição muito boa. Não, né? Até hoje, como eu vim do mundo corporativo, quando eu pego o que um consultor de vendas hoje recebe de remuneração no final do mês, é comparável a pessoas de nível de doutor. Porque eu já cheguei a remunerar vendedor 19 mil, 21 mil reais. Muito bom. Muito bom. É todo mês? Não, eu falei que eu já cheguei. Sim. Porque a pessoa também ela não consegue manter essa régua tão alta, né? Ela chega, depois volta, e vai indo, vai buscar uma média. E obviamente que às vezes o patina feio e dá 3 mil. Mas quando você fala 3 mil no mundo corporativo, já não é mais um estagiário. Exato. Né? Então o vendedor hoje é uma classe que é bem remunerada de forma geral. E é 100% responsável pelo que ele consegue levar no final do mês. O mercado está difícil. Isso aí a gente tem que reconhecer que às vezes não performa. Eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus. Sou apaixonado com a minha equipe como um todo. Tento ajudá-los porque eu reconheço isso da melhor forma possível, né? Que a equipe ela é capacitada, ela é esforçada. E às vezes o mercado não devolve. Nesse início de dezembro agora, poxa, foi muito ruim. Muito ruim. A Copa do Mundo foi muito pior que as eleições. Sim. E a galera estava fazendo o trabalho da mesma forma. Acabou a Copa, as coisas melhoraram. Ufa, ainda bem. Mas porque o mês ficou curto, né? O mês ficou curto. Não, e agora, Natal, Réveillon, 2023. Exatamente. Vamos ver o que vem em 2023 aí para nós, as metas. É isso aí. O que vai vir de inovação. Ô Gleice, eu lembro que a gente estava batendo um papo lá na Fenalta, e aí você falou um tema que me chamou muita atenção, que é o vendedor, que ele começa a crescer, aí de repente ele para. Ele bateu lá 12 mil reais de salário e ele não passa desses 12. O que acontece? Na verdade, eu não tenho essa resposta travada, não. O que eu observo é que às vezes, eu não estou falando que isso que é regra, às vezes falta apetite. Ou é zona de conforto, né? Eu não vou te falar que é zona de conforto, não, porque para o cara chegar nessa faixa salarial, ele já tem que ter uma performance boa. Então, eu acho que já está um pouco fora da zona de conforto. Mas não é nesse mês que é o problema. É o mês seguinte. 12 meses esse ano, né? Todo ano tem 12 meses, mas esse ano, por exemplo, eu não tive um destaque todo mês. É uma equipe mais equilibrada, isso para mim, para a loja é muito bom, mas você observa o seguinte, o cara chega na liderança,
ele vai lá em cima. No segundo mês ele ainda costuma ficar, no terceiro ele cai. Olha só. Pode ser a carteira de cliente dele que esvaziou um pouco? Pode. Mas talvez ele encheu um pouco mais o bolso também e não dá uma sequência. E faltou a intensidade, faltou, né? a recorrência. A intensidade. A intensidade. Da recorrência. Né? Não sei se é isso. Eu não tenho essa resposta pronta. Mas que existe uma alternância na Geautomóveis, pelo menos. Quem são os destaques? E eu premio, todo mês tem o destaque do mês. Tem um ranking de pontuação que é super bacana. No final do ano tem a premiação dos melhores consultores, justamente para motivar esse equilíbrio. Pensando como empresário, né, para mim, você sempre vai buscar os melhores para trabalhar, mas você não ter no seu time também o Messi e o Cristiano Ronaldo junto ali. Tem a base que vai alternando ali e todo mundo é muito bom. É melhor que você ter só estrela, né? Exato. Porque liderar um time de alta, se o seu time tem 20 consultores, você tem 15 pessoas que brigam lá em cima, o gestor tem que ser muito bom. Mas muito bom, porque é muito conflito, muita briga. A briga de ego ela é muito intensa, ninguém quer ficar em segundo, todo mundo quer ficar em primeiro. Então, é complicado. Mas aí você requer uma liderança diferente. Aí tem que saber lidar com essas lideranças situacionais para poder conseguir resultados extraordinários de pessoas normais. Que eu acho eu parto muito disso. Buscar resultados extraordinários em pessoas normais. Olha só. A minha consultora de destaque desse mês, há 3 meses atrás, ela não sabia o que era vender carro. Caramba, olha só. Aí você vai quebrando alguns paradigmas. Por que essa pessoa está com tanto carro vendido e um outro vendedor meu, que é muito mais experiente, está com menos da metade? Qual a crença que essa vendedora chegou, ela não trouxe? O que eu não quero que essa vendedora pegue de vício oculto dos vendedores antigos? São aprendizados que a gente tem que ter. Isso... Eu tinha uma compradora e virou vendedora. A menina virou um fenômeno de venda. Olha só. Então você vai tendo que... E acaba sendo um encantamento, né? Aí você vai tendo que... esse dilema, né? De buscar dentro das pessoas o melhor delas. Sim. Naquele segmento que ela também se sinta feliz, né? E um dia, teve uma vez que eu estava fazendo um curso com um cara aí, e ele falou o seguinte, que hoje um processo de vendas dentro de uma empresa é legal quando você envolve todo mundo, desde o faxineiro até o porteiro, até o cara da contabilidade, quando você consegue envolver todo mundo. A engrenagem. Né? Se envolve todo mundo, que todo mundo passa a jogar no seu time. Esses dias a gente estava com um estoque muito alto de carros fora da loja, carros em preparação, um volume muito expressivo. Quando você consegue trabalhar isso com a equipe, amigo, e todos lá dentro da nossa empresa, ele é meritocrático, ele ganha por venda. Olha então, quanto mais vende, mais todos ganham. Então, todos criam o interesse em performar mais, em ajudar. Olha só. Né? Desde as pessoas dos cuidados gerais, a preparação, aos vendedores, a área de back-office, todo mundo é remunerado. Quase uma PLR. Só que quando você consegue criar essa cultura da equipe buscar a venda, quando a moça dos cuidados gerais está limpando a mesa, está fazendo um cafezinho, ela está ajudando a vender. Claro. Quando o preparador encurta o time de preparação de 7 dias para 1 dia, ontem um preparador postou um vídeo no grupo, 5 carros enfileirados em menos de 3 dias. Ele está ajudando diretamente na venda. Claro. Aumenta a disponibilidade de estoque, reduz o tempo de preparação, a vitrine aumenta, o marketing produz mais conteúdo. Olha a possibilidade de venda ela aumenta muito mais. Aí você cria um organismo vivo para a venda, que é o fim de uma loja de carro. O objetivo macro é X número de vendas no final do mês. Claro. Aí quando você cria o que eu chamo de ecossistema de vendas, que não é só o vendedor, não é só o gerente da loja, que são... todo mundo. Porque esses têm um papel de destaque. Tem que vender. Tem que vender. Os gerentes que eu tenho de loja, os caras, são apaixonados com os caras. Os caras fazem um trabalho, todos eles, fora da curva.
fora da curva. A equipe comercial que estão com eles são profissionais que eu acredito muito na entrega, mas aí você coloca toda a empresa em prol de ajudar esse organismo a ser abastecido, né? Porque quando você vende muito carro também tem muito problema. Claro. Você tem que se precaver também para você estar o seu pós-venda funcionar, né? A sua garantia está sendo atendida, porque a parte chata da venda é a garantia. A gente vende de carro usado, como é que não vai estragar? Se carro zero estraga. E como é que você falou de um tema que ele é muito importante, muito relevante numa loja de veículos seminovos, que é o pós-vendas. Talvez é o maior gargalo das empresas, Sim. é o pós-vendas. Como é que você lida com isso? Você prepara muito bem seus carros, exatamente para fazer essa prevenção, né? Do seu índice de pós-venda ser pequeno? Não, olha só, quando você prioriza a qualidade do seu estoque, você minimiza o pós-venda. Quando você quer vender um volume alto de carro, você não consegue trabalhar só com carro com 5.000 km rodados, que é praticamente zero de garantia. Só que você também tem que saber, se você vende um carro com 100.000 km rodados e ele está passível a dar uma garantia, se der uma garantia, você está mexendo na parte nervosa da venda, que é a insatisfação. Certo. O cliente insatisfeito, ele está triste porque ele comprou um carro, independente do valor, mas é um bem. O carro é a segunda coisa mais cara que a pessoa tem, que a primeira é uma casa e a segunda é o carro. Então, você está mexendo no bolso da pessoa. Você tem que ter muito tato para poder minimizar esse impacto negativo da compra no pós-venda. Então, tem que ter uma equipe que vai fazer isso, um conjunto de fornecedores, que não pode ser um só, para quem vende, né, igual tem loja em Belo Horizonte e em Contagem, não pode ser só em Belo Horizonte, ele tem que estar descentralizado para dar mais agilidade, porque você tem que devolver o carro para o cliente da melhor forma possível, o quanto antes. Existem os clientes perfeitos, vamos chamar assim, tem os clientes também que são oportunistas. Claro. Eu vendi um carro com 13.000 km rodados e o cliente foi para a Bahia com o carro. Chegou lá e ligou falando que o pneu era novo, não tinha nada no carro. Que o disco de freio do carro estava empenado e que tinha um pneu com ovo. Ele foi rodando com o carro daqui na Bahia. Ó, amigo, com todo respeito, o carro saiu daqui íntegro. Laudo cautelar aprovado pela supervisão, 100%. Uma viagem de 1.200 quilômetros. Você rodou... Você pode ter pegado chuva, caído buraco, uma série de coisas. O cara entrou comigo na justiça. Eu gasto o dinheiro que for necessário com o advogado, mas eu não acho que isso é merecido, né? É porque tem pessoas Agora, que você falou, oportunistas, né? Já teve situação de eu dar garantia de coisa que, sim, não tinha menor noção da gente dar garantia. E deu garantia, lava o carro e devolve o carro limpo para o cliente. Para o cara ter pelo menos uma satisfação de, depois de ter ficado seu carro, entregar o carro higienizado, né? Tratar o cliente com o respeito que ele merece. Esse que é a orientação que eu passo para a equipe de preparação. Tem que saber lidar com a dor. O cara chega gritando, nervoso, porque ele está irritado. Claro. Ouve. Ele está precisando de desabafar. Claro. Entenda a dor, registre, porque senão depois ele fala que você não arrumou. E faça aquilo que a gente acordar com ele. Tem coisa que você nega. Isso aqui, amigo, isso aqui realmente não... É passível de estragar mesmo, senão, do carro. Não, o pneu está acima do TWI, eu falo, não, eu quero que troque os 4 pneus. Você comprou o carro desse jeito, você quer que eu compre com 4? Vamos fazer o seguinte, você compra 2, eu compro 2? Te ajuda? Tipo isso. Eu tenho uma filosofia, eu só tenho 4 anos de mercado. E eu já tenho uma carteira de cliente e lá vai crescendo, né? Cada ano você vai vendendo X carros, vai crescendo essa carteira. Se eu conseguir consolidar essa base de clientes, daqui a alguns anos, a minha venda ela é mais fácil. Muito mais. Porque eu mensuro, né? Que é uma dica que eu tenho também. Mensurar a origem de venda. De onde que brotou aquela venda? Foi da internet? Foi da porta da sua loja? Foi da carteira? Foi da carteira digital da loja ou da carteira do vendedor? Você tem que... foi da internet. Beleza, de qual portal? Quando você começar a dominar esses números, você fica mais valente em tomada de decisão também. Olha só. E isso tudo
Dá trabalho. Gerir dá trabalho. Dá trabalho. Gerir pessoas dá trabalho e gerir processos dá trabalho. Mas dá resultado. Dá resultados. Aí é que tá. Você quer fazer um negócio por rumo ou você quer saber como que você chegou lá e por que você chegou lá? Porque quando você sabe como que você chegou e por que você chegou, fica mais fácil de você replicar. Exatamente. Concorda? Aham. Eu tive uma mudança minha de estratégia agora, né? Eu estava concentrado, não vamos falar assim, em algumas operações, e hoje eu estou tentando me descentralizar e buscar uma competitividade maior no mercado. Mas gerir muitas lojas é difícil. Você replica. Exato. O que você precisa é ter pessoas boas. Exatamente. Você precisa de time, Você né? precisa de time. Time. E isso é o mais difícil. Aí eu vou falar, não é dinheiro para comprar carro, não. O dinheiro para comprar carro, muitos têm. Aham. Agora, gerir time ou achar as pessoas certas para te ajudar a fazer a operação da melhor forma possível, confiável e consistente, isso é difícil. Olha só. Esse talvez seja o pulo do gato. Eu acho que quando a gente falou agora há pouco, né? Dá trabalho, mas a gente é como se a gente não cansasse. A gente sabe que dá trabalho, mas é prazeroso. Você está vendo o negócio crescer, você está vendo as coisas andarem e darem certo, né? Esse dia eu estava conversando com um colega, falou assim, você não sabe vender carro, Gleison? Olhei para ele assim, não. Eu sabia vender para o meu amigo. Tá certo. Eu sabia vender para o meu amigo. Você está numa loja de carro, chega uma pessoa e fala assim, você tem carro de 50 mil? É SUV, é sedã, é hatch, qual carro, meu? Qual que é a necessidade Você tem que fazer uma entrevista consultiva, você tem que entender a necessidade do cliente. Depois de você mapear a necessidade do cliente, você tem que ver a forma de pagamento. É à vista, é a prazo, é no consórcio. Não é à vista, o cara sobe no consórcio. Ele fala com você que é à vista, não é financiado. Quantas financeiras que tem? Aí eu já estou falando da complexidade do vendedor. O vendedor tem que ser completo. Claro. Ele tem que ser muito bom. Eu não sei fazer isso, não. Eu não gasto meu tempo com isso. Tá certo. Eu coloco pessoas muito melhor do que eu naquilo. Aí fala assim, mas gerente é caro. Pega para fazer o que está fazendo, então você vai ver o que é caro. Quanto que custa a sua hora? Verdade. Se você não sabe quanto que custa a sua hora, você vai achar que é caro ou barato mesmo. É verdade. Concorda? Verdade. Eu sei quanto que custa a minha hora. Eu mensuro meu resultado, divido pelo número de horas, eu sei quanto que custa a minha hora. Olha aí. Eu vou pegar para fazer esse trabalho, sendo que eu nem sei, eu teria que me desenvolver muito para fazer? Sim. Não, eu preciso de pessoas aptas a fazer aquilo. Saibam fazer. Aí você tem que ser líder, né? É isso aí. Aí você tem que saber gerenciar essas pessoas para que elas consigam fazer o melhor possível. Olha só, ô Gleison, com 4 anos, cara, a gente percebe que você é um cara muito maduro no seu negócio. E isso é nítido que você é um cara estudioso, né? Que você estuda o seu mercado. E do jeito que você está indo aí, a gente vê que você vai crescer muito. Você vai ser um dos caras mais foda aqui desse mercado de BH. Nesse mercado tão estável que a gente vive, não tem como. Eu sei onde que eu vou estar em 2023. Se eu contar que eu tenho meu planejamento estratégico de número de vendas, por consultor, por loja, custo estimado por loja, isso orçado em DRE, linha a linha por cada loja. Eu vou abrir uma loja nova agora, inaugura na primeira semana de janeiro na Tito Fulgêncio 750. Lá já está tudo orçado. Eu não tenho um funcionário para pôr lá ainda. Olha só. Primeira semana de janeiro, nós estamos falando de quanto tempo? 10 dias? Hoje é dia 20? 15 dias. 15 dias? 15 dias. Não tem um carro comprado para estar lá. Olha dia só. 15. Na primeira semana de janeiro a gente pode ir lá bater um papo lá de repente para ver como é que vai estar. Olha só. Porque você cria toda uma engrenagem favorável a isso acontecer. Eu já tenho gente prospectando, eu já tenho gente sendo entrevistado, tem gente interno que está sendo prospectada para participar do processo seletivo. Então você vai criando um mecanismo. Eu tenho gerente de backup. Olha. Então vou falar assim, que horas que você faz toda essa, ou você vai fazendo durante o dia, à noite, que horas que você faz essa estratégia, esse processo?
Olha, é óbvio que eu não faço tudo sozinho, né? A ideia macro tem que partir da minha cabeça, eu tenho Claro. Então, eu tenho... O Daniel é uma pessoa que me ajuda a desenvolver essas estratégias, o Jason, a Ciomara, que é minha esposa, que me ajuda a definir isso. Mas, assim, eu sento em casa, aí eu não posso ir para a loja, não. Eu tenho meu escritório lá em casa, que eu sento, e eu concentrado na minha planilhinha de Excel, sai muita coisa legal. O economista, né? Sai muita Vale coisa lembrar legal. que o economista ele gosta de uma planilha de Excel. Mas eu fico até um pouco chateado quando as pessoas simplificam tanto isso. Olha, O Gleice é bom de Excel. Não, amigo, Excel é ferramenta, eu sou bom de gestão. Mas o Excel é só uma ferramenta, você mas concorda? é uma ferramenta maravilhosa. Que se o cara... Você conhece algum gestor que não conhece, não sabe mexer no Excel? Pois é, não, tem muitos, mas para gerir números sem saber em Excel, eu acho que é difícil. É difícil. Mas quando o cara ele sabe trabalhar no Excel, ninguém segura. Porque é mais fácil, né? De você tabular as coisas, transformar as informações num tabuleiro de dados aqui em gráficos é uma dinâmicos, ferramenta muito fácil incrível. Eu lembro que... Mas em casa é onde que eu mais produzo. Ah, tá. Em casa. Olha só. À noite. Às vezes durmo 3 horas da manhã. Olha aí. Mas se eu ficar em casa produzindo, eu consigo focar e dar ênfase a soltar muita coisa legal. Eu estava fazendo um curso, um dos cursos da Hotmart. E aí eu, navegando lá, vi uns caras vendendo um curso de Excel. O custo é barato, não é caro não. 197. Eu falei assim, poxa, bacana esse curso aqui de Excel, cara. Esse Excel é fantástico, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre os caras que estavam fazendo o curso de Excel, ensinando no curso de Excel. Esses caras faturaram em um ano, quando eles abriram o carrinho de vendas, 8 milhões de reais vendendo um curso para ensinar Excel. Então você vê que todo mundo precisa. Todo mundo. A demanda é gigante. Todo mundo precisa. O pessoal brinca comigo que eu sou o doutor Excel. Tudo meu é Excel. Excel é ótimo. Lá em casa ela é a Rê. A Rê adora. Ela também é de finanças. O Excel na mão dela. E aí eu fico vendo, falando... Não, eu tenho um dashboard diário que é passado para a empresa com uma série de informações. Número de vendas, origem de vendas, quantos dias que cada vendedor está demorando para vender um carro, quanto carro que falta para chegar no nível acima de venda. E sabe quanto tempo que eu gasto para gerar esse dashboard? Eu tiro um relatório do sistema e clico no botão e está pronto. Então, o Excel é uma forma de você transportar dados para uma visão gráfica, se for na questão do dashboard, de alto valor informativo para as pessoas. Agora você vai pegar, todo mundo lê? Não. Mas tá lá. Tá lá, fazer a leitura, né? Hoje Ninguém é pego de surpresa. Que eu acho que isso que é uma coisa legal também. O cara vai sendo avisado, amigo. E lá embaixo tem uma barrinha que eu faço nesse dashboard, como é que está o tempo percorrido do mês. Então, hoje ele amanheceu lá 100%. Acabou o mês. Amanhã, hoje terminou 0%. Amanhã ele começa 100% de novo. E todo dia vai comendo a barrinha. Ou seja, amigo, o mês está acabando. Porque o meu mês na AG ele termina dia 20. É do dia 21 do mês anterior até o dia 20, o período de comissão. É o período, o contábil aí vai de 1 a 30 mesmo, entendeu? Pois é, hoje o gestor ele tem que saber usar as ferramentas que tem na mão. Até porque as facilidades são grandes. A gente não pode, vamos falar assim, eu não gosto de burocratizar aquilo que não precisa. Né? Mas quando você pega, esse foi um dashboard de vendas, mas você pega um dashboard, por exemplo, de performance da internet. Como é que está a sua taxa de conversão? Se a pessoa não está preocupada com isso, como é que está a sua taxa de agendamento? Como é que está a sua conversão? Quem tem mais de uma loja tem que fazer isso por loja. Eu tenho isso por vendedor, por gerente, por loja e o compilado da minha empresa. Eu tenho que saber onde que está o problema. E você tem tudo isso aqui na mão, que você consegue fazer uma leitura dinâmica ali dos resultados diários. Né? E esse trabalho que tem que ser desenvolvido com a linha gerencial, principalmente, é o que faz
a cobrança ser um pouco mais leve em busca de resultado. Não é cobrança por cobrança. Lá na Ageu não tem cobrança de vendas. A gente tem que cobrar processo. Porque através do processo Que vem você chega à venda. as vendas. Olha só. Concorda? Claro, perfeitamente. Esses dias eu cheguei num consultor nosso. Ei, amigo, como é que você está hoje? Hoje eu estou animado, hoje eu vou vender 3 carros. Quantos agendamentos? Nenhum. Foi boa sorte. Boa sorte, porque a chance dele vender 3 carros sem nenhum agendamento, sem nenhum agendamento é quase zero. Exatamente. É quase zero. Aí é sorte mesmo. Aí você chega de manhã, hoje eu tenho 5 agendamentos. Você fala, opa, como é que está a sua taxa de conversão? Para a gente já fazer uma previsibilidade. De repente você vai conseguir 2. Olha. Né? Mas isso é uma cultura. Isso que eu estou falando para você, eu acho que é no nível bem maduro de gestão. Sim, sim. Porque totalmente. Eu não conheço na minha rede de relacionamento um colega que está fazendo esse trabalho. Eu tenho essa dificuldade assim até de compartilhar dados. Como está a sua taxa de conversão, de agendamento? Porque as pessoas não fazem isso de forma geral. Você entende? Você sabe que hoje esse CRM, isso é muito usado com a galera do marketing digital. Os caras têm isso na ponta da língua. Sim. Principalmente quando lançam um curso, a taxa de conversão, taxa de remarketing. Porque isso é dinheiro. Exato. O dinheiro está na mesa. Exato. Você tem aquele investimento de tráfego pago ali. Você está colocando dinheiro, você tem que saber onde você coloca o dinheiro. Né? Se aqui tá voltando, então você investe mais aqui. Se aqui não está performando tanto, então hoje, se o cara não se atentar a pensar no seu negócio, né, com seriedade, ele fica ali remando contra a maré. E parece que quanto mais você vai se profissionalizando, né, nessa parte de gestão, de números, quando você não tem o número, ele te faz uma falta que a pessoa fala assim, uai, se a gente numa reunião gerencial, análise por que as vendas caíram e tal, aí quando tem um agendamento na empresa, aí depois tem agendamento, aí tem a visitação. A visitação não teve venda, ela tem que ser apontado o motivo. O porquê que não vendeu. Né? A ficha não aprovou, o carro da troca, nós não conseguimos avaliação, o CPF é ruim, ele não gostou do nosso carro, enfim, tem que ter uma justificativa. Agora, Gleison, os processos são belíssimos, né? Quando você executa da forma que tem que ser. Agora, na questão do vendedor específico, quando você pega um vendedor para colocar na sua linha de frente ali para vender, eu estou imaginando que você pega esse cara, antes de você colocar a camisa nele e falar assim, agora é com você dá um treinamento para esse cara. E como é que é o seu treinamento? O que você fala para o cara? Isso é um ponto de melhoria que eu tenho. A gente faz hoje, quando o processo seletivo para entrar na AG hoje está na internet. Eu busco hoje 100%, quando eu abro uma vaga, igual agora eu estou com vagas abertas, isso vai estar aberto em algum portal para a gente capturar esse profissional. Ele manda o currículo, isso passa pela triagem, entra na entrevista, entrou. Né? Entrou. Quando esse cara entra, a gente tem o sistema de gestão que ele tem que ser treinado, que a gente trabalha hoje, que é com Altimus, e ele tem que ser treinado no AutoCerto, que é o site que a gente faz a gestão de todo o lead. Tem que ser ambientado em toda a empresa, para que ele saiba aonde procurar, onde está a documentação, onde que é o financeiro, para ele estar aculturado com isso, e tem que estar ambientado com o gerente. Né? A partir daí, ele está apto a começar a trabalhar os leads ou a começar a atender os clientes de porta, depois que ele está ambientado na rotina da empresa. É 100% desse jeito, Gleison? Não. A empresa não é perfeita. Sim, claro. Às vezes você contrata a pessoa, não, já trabalhei nesse negócio aqui, deixa comigo aqui que eu vou dar sequência. A gente precisa de ter esse cuidado com o ser humano, porque isso não é feito com muita regularidade também não. Você contrata o vendedor, parece que é o cara que joga bola. Não vou jogar um futebol. Não, você é atacante, então põe aqui e já começa a fazer gol. E na verdade as lojas têm suas particularidades. A AG tem as particularidades dela, a empresa X tem outra, a W tem outra.
a pessoa tem que se ambientar com a cultura da empresa. Quando não tem essa ambientação prévia, não costuma dar certo, não. Fica solto, fica... Ou quando tem também vamos falar assim, na entrevista é vendida uma coisa que não é correspondida. Sabe? Uma vez eu abri uma captura de profissionais do mercado. Na AG tem salário de 6 mil a 12 mil. Foi um tiro no pé. Eu já paguei salário muito mais de 12 e também já paguei muito menor do que 5, de 6. Cria-se uma expectativa que é fácil ganhar 12. E não é. Para a pessoa ter um salário alto, ela tem que fazer algo diferente. Então hoje eu já não... Tem que jogar no alto nível. Porque senão você põe uma expectativa que é fácil de ganhar dinheiro. E na verdade não é fácil de ganhar dinheiro em lugar nenhum. Não é. Se o cara não dedicar... Não, às vezes a pessoa até dedica, mas ela ainda não está, vou falar assim, apta a entregar aquilo que a gente precisa para ter esse salário tão alto, né? Porque a venda, principalmente de um carro, ela tem 2 momentos, né? Até porque você está vendendo ali uma emoção, uma paixão, você está vendendo um sonho, né? E o vendedor, existe o vendedor fechador, existe o cara que sabe ele oferecer e tal, mas ele não é aquele cara fechador, né? Aquele cara que fecha uma venda. E às vezes ele precisa da ajuda do gerente, para o gerente chegar e falar aquela... até confiança. Exatamente, falar aquela palavrinha mágica e fechar o negócio. Porque... principalmente a galera que está começando, deve dar aquele friozinho na barriga, falar, cara, o cara está quase me comprando o carro, está quase, mas ainda não fechou, e aí ele fica até com medo de oficializar o negócio com o cara ali, do cara recuar. E isso a gente vê nessa galera mais jovem, porque os caras com mais experiência, eles já vão direto ao ponto. O carro tá bom para o cliente, ele vê que ele está fazendo um bom negócio, ele consegue... o que você está falando, acho que é interessante. Quando você mescla numa equipe pessoas mais sênior e pessoas mais júnior, você pega isso bem nítido. Bem claro. Você pega uma pessoa mais sênior, ela é bem fechadora. Porque o mercado antigo era desse. Você pegava meio que no laço, colocava na mesa e argumenta. Hoje a dificuldade está esse laço, que às vezes é o digital. Aí o novo, o júnior, né? Ele tem essa facilidade, mas a hora que o cliente senta, e agora? Exatamente. Então, essa mescla, né, que a pessoa se tornar mais completa, mais madura. Saber o momento certo para dar o checkmate. Eu até penso assim, se você tiver uma equipe muito sênior, você tem dificuldade. Se você tiver ela muito júnior, você tem dificuldade. Porque a venda são processos. Né? Tem o processo desde o encantamento, né, ao encantamento... ao cliente, o cara vai com a cara do vendedor também, gosta da loja, da ambiência. Uma coisa que eu tenho aprendido também, que é o seguinte, não tem o vendedor ruim ou a loja ruim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que não deram certo em outras lojas, que chegou para mim e foi excelente. E eu também já tive a oportunidade de pegar profissionais que entregou um tanto de resultado no concorrente, e quando chegou para mim, não entregou e não performou. E fora da minha loja está indo muito bem. Não é que a pessoa não presta ou que não sabe vender. Às vezes não deu match, não conectou a cultura com a entrega, com a filosofia, ou o liderado com o gerente, que também ocorre. Claro, né? Então, uma série de fatores. Eu percebo que é o seguinte, não tem certo e errado. Existe a gente tentar buscar fazer o melhor sempre. É isso. Dentro daquilo que a gente tem condições no momento. E não ficar apequenado que aquilo está bom. E o meu número desse ano está ótimo. Estou super orgulhoso da equipe, do que eles conseguiram fazer. Mas a minha meta ainda era um pouco mais acima. Eu não bati meta esse ano, mas eu estou buscando. Exatamente. Eu queria mais. A minha meta era acima do que... mas é um número muito grande que a gente fez. Então eu estou satisfeito, mas eu também estou... desafiado estou me desafiando a ano que vem entregar mais. É isso aí. E a propor isso para o time, para que eles performem mais, para eles ganhar mais dinheiro. E quando eu colocar toda a minha equipe ganhando dinheiro, automaticamente eu ganho. É isso aí. Olha, Gleison, pra gente foi uma aula aí que você deu aí, né, sobre gestão, sobre processos, né?
E eu acho que a nossa audiência também deve ter gostado muito do papo. Tomara. Né? E olha, não se esqueça aí de dar o like aí pra gente aí. Se você ainda não fez a inscrição aqui no nosso canal, você está dando bobeira, né? Porque aqui a gente vai trazer feras toda semana como o Gleison, exatamente para mudar aí o seu mindset. Talvez você está com dúvida do mercado. E olha, você viu aqui um cara extremamente competitivo, um cara estudioso no seu negócio. E olha, e não tem desculpinha não, porque ele só tem 4 anos que ele está nesse mercado. Né? Então talvez você tenha 20 anos e já está jogando a toalha. Olha, pega essa experiência que você tem, dá uma trabalhada nos processos, vê o que está de errado aí na sua loja. Chegando na reta final do ano, né, o Gleison? É hora de fazer aí o projeto para 2023, né? E olha, lembrando que aqui no Keep Selling a gente está toda semana trazendo pessoas que podem fazer sentido aí no seu negócio. Mas eu te falei no início do papo, você falou de leitura, né? Que eu ia te dar um livro, né? E eu queria aproveitar para te passar o livro. Opa. E antes eu queria mostrar aqui, olha. Esse livro aqui, pessoal, você que é um empreendedor, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Eu acho que você que empreende, você não pode deixar de ler esse livro. E olha, se você tiver com dificuldade de encontrar na livraria, vem aqui pro podcast, senta aqui na cadeira igual o Gleison está fazendo, que eu vou te dar um de presente. Né? O Gleison está aí para você. Muito obrigado, um cara. presente. Muito eu obrigado. tenho certeza que tudo que tem nesse livro vai se conectar com você. Com certeza. Porque eu li esse livro 2 vezes e assim, esse livro... E ele é grosso, viu? 687 páginas. Mas, com muito conteúdo rico aqui. Mas ele é interessante, né? Napoleão Hill, né? A gente estava falando aí agora há pouco, também um jornalista, né? O Napoleão Hill começou a escrever para um jornal da cidade dele lá com 13 anos, pô. Olha... 13 anos ele já escrevia já num jornal lá da época, né? É um cara que nasceu em 1800 e cacetada e morreu em 1970. É um cara muito capaz. Ele foi o cara que desenvolveu aí os masterminds, né? Ele foi pago por um grande empresário industrial dos Estados Unidos para conversar, para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Naquela época não existia os podcasts, né, pessoal? Então os caras, ele começou a conviver com os empresários e ele conseguiu trazer para os livros dele vários insights, vários ensinamentos que faz sentido nos negócios. Então, um cara que lê, que faz a leitura desse livro, você começa a compreender... Sai na frente. Exatamente. Você começa a ver coisas que você faz na sua loja que você fala, poxa, isso faz sentido. E esse cara escreveu esse livro há tantos anos atrás. Então tá aí que você faça uma boa leitura. Ô Gleison, cara, foi um prazer, cara, muito grande conversar com você aqui. Fica aí para vocês aí do mercado, porque a gente distribui esse link desse podcast para todos os lojistas, que vocês tenham tido aí um grande aprendizado aí com o Gleison. Passar uma mensagem final aqui que eu pensei que agora, que se tiver algum dono de loja que estiver nos assistindo, invista em pessoas, capacitação, em treinamento, em fidelização, em pagar bem, em ajudar a sua equipe a prosperar. E se tiver algum vendedor, que fidelize a sua loja, que vista a camisa da loja, que faça o seu melhor, porque é a loja que vai te ajudar a prosperar, essa loja que você está é que vai te ajudar a ter seus ganhos financeiros. E hoje é uma dor que o mercado tem, é essa dança de cadeiras que incomoda tanto para o profissional, tanto para o lojista. A gente buscar essa união de fortalecer a equipe é o que eu tento fazer, é onde eu gasto mais tempo. Olha só. Gerir as pessoas, blindar as pessoas para que elas não queiram sair, para que elas possam gerar mais resultado atrelado à nossa cultura. Olha só, você ouviu aí a dica de um cara que vendeu esse ano já 800 carros. E olha, espero que 2023 você venda aí pelo menos 1.200 carros. A meta não vai ser tão audaciosa, não. Mas acho que pelo seu trabalho, pela sua dedicação, o seu profissionalismo, se você não chegar, você vai chegar perto disso aí.
E contando sempre aí com a gente, com a TV do carro, com... Essas parcerias é que vai nos levar a isso. Né? A TV do Carro é um grande parceiro que nós temos aí, tem nos ajudado a divulgar muito o nosso conteúdo e reforça a nossa marca sempre com a audiência brilhante que ela tem. Né? Então, é um dos caminhos que a gente tem que dar atenção aí para conseguir fazer algo diferente no mercado. Muito bom. Beleza? Então, pessoal, vocês conheceram um pouquinho do Gleison e olha, o Gleison, ele vai voltar outras vezes aqui no podcast. Tomara. A gente vai estar batendo papo. Qualquer dia a gente vai montar aqui uma rodada aqui com vários empresários para a gente fazer um debate. Vai aqui, ser legal. Né? Vai ser Isso, legal. E aí a gente vai falar das dores dos mercados, dos pontos fortes de cada um aí, exatamente para te ajudar aí melhorar os seus resultados. E lembrando que toda semana convidados novos. E olha, para encerrar, eu quero te pedir mais uma vez aí para você deixar seu like aqui com a gente, fazer inscrição no canal, ativar o sininho, né? Porque os algoritmos aí do YouTube, ele com certeza ele vai entregar mais esse vídeo aí para colegas que talvez estejam precisando aí de ideias novas, né? De um papo como esse que a gente teve aqui. Gleison, muito obrigado. Obrigado a eu. E sucesso para você. Estamos à disposição, felicidades para todos. Feliz Natal e próximo 2023 a todos. Beleza? Valeu, pessoal.